Causaria, por certo, surpresa e espanto a muitos se eu dissesse, como direi de fato, que a doutrina espírita é a mais poderosa arma de maior solidez e maior relevância contra o preconceito racial. Alguns talvez discordarão, pensarão que estou sendo exagerado numa colocação de tamanha ambição, mas eu direi, tenham a paciência de ouvir as palavras que hoje tenho para trazer neste vídeo. Quando entramos no mérito da doutrina espírita, saímos evidentemente do mérito pessoal de qualquer pessoa que tenha em algum momento se filiado à doutrina espírita e que tenha traçado uma opinião pessoal própria, de caráter pessoal, seja ou não de cunho racista. Vamos excluir qualquer pessoa que individualmente tenha dado a sua opinião adequada, inadequada e etc. A questão da opinião que tem relevância não é a opinião de nenhuma pessoa, mas é a opinião da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é simplesmente a doutrina que foi trazida pelos espíritos, a doutrina que foi revelada a Kardec, trazida a Kardec pelos espíritos. São eles que manifestam as opiniões e as ideias, naturalmente muito mais lúcidas do que as nossas, porque são revestidas de uma iluminação oriunda da posição em que se encontram, a posição do plano espiritual, contemplando o plano material. Totalmente diversa posição da nossa, que estamos no plano material e lutando, alguns, porque outros preferem não crer, preferem não entender ou não estudar, mas alguns de nós estamos tentando compreender a realidade espiritual. Kardec, na pergunta 52 do Livro dos Espíritos, traça a série de indagações cujas respostas os espíritos deram com muito brilhantismo, muita clareza, traça a série de perguntas e respostas que serviram de base para o começo da análise de hoje. Kardec indaga na pergunta 52, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes, respondem os espíritos. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Kardec indaga na pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Os espíritos respondem, sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. 53A. Kardec indaga novamente. Estas diferenças constituem espécies distintas? Os espíritos respondem, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? A pergunta 54, então, para finalizar a sequência. Kardec indaga, pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Os espíritos respondem, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. O primeiro ensinamento que temos belamente, divinamente colocado, introduzido de certa maneira, de forma precípua, de forma inicial, nestas perguntas e respostas que acabei de relatar do Livro dos Espíritos, nos fazem traçar um entendimento a respeito da razão, em primeiro lugar, pela qual há tantas raças diversas
tantas estruturas raciais, morfológicas, físicas, de climas, de culturas e etc, etc, de tanta diversidade sobre a Terra. É evidente que a ideia de Adão é uma alegoria, que irei explicar em outro vídeo com mais clareza, é uma alegoria que não corresponde à explicação científica, não corresponde à lógica científica de diversidade de caracteres, de morfologias, caracteres físicos e etc. Não corresponde à lógica científica. Naturalmente é uma alegoria. A ideia de Adão é uma alegoria representativa de uma nova evolução da humanidade naquela época, mas naturalmente não indicativa de uma única pessoa. Adão foi uma época, digamos assim, uma raça surgida, um período, uma etapa surgida naquele momento para uma necessidade evolutiva, mas jamais uma pessoa só, pois uma pessoa só, ou duas ou três, na época não serviria para a multiplicação numerosa que verificamos nos séculos e nos milênios posteriores. Multiplicação, por certo, muito grande em muito pouco tempo, como Kardec muito bem explica em outro momento. Mas o primeiro raciocínio é do porquê de termos tantas diversidades de corpos, de cores, de raças, de culturas e etc. A questão é mais simples do que parece. A doutrina espírita vem para nos elucidar que em nossa jornada evolutiva, encarnação após encarnação, devemos passar por experiências diversas, nos defrontarmos com situações totalmente diferentes entre si, que façam desenvolver em nós determinados pendores para as atividades físicas, para a força física, para a destreza manual, para os cálculos, para as artes, para a ciência, para as atividades de benemerência, para as atividades de caridade, para diversos momentos do degrau evolutivo que temos que galgar encarnação após encarnação. Devemos, como já se diz no meio espírita desde aquela época e se elucida muito bem claro, devemos, como espíritos, experienciar, experimentar tudo, todas as vivências. Naturalmente, vivências similares não deverão ser repetidas desnecessariamente. Aquele, por exemplo, que desenvolveu uma engenharia numa encarnação, não necessitará reencarnar novamente como engenheiro numa área muito similar. Eis que seria, a bem dizer, uma redundância para o desenvolvimento do espírito. E deve ele galgar sempre degraus cada vez mais desenvolvidos. Deve o espírito conhecer tudo, todas as ciências, todo o conhecimento, toda a bondade, toda a moralidade. E para isso deve ele encarnar e encarnar, reencarnar e reencarnar, para experimentar todas as situações. E é por isso que para essa infinita diversidade de experiências que enriquecem o repertório e o manancial do espírito, para toda essa infinita variedade de experiências, deve o espírito reencarnar em culturas diferentes, em raças diferentes, em povos diferentes, em países diferentes, em cores de pele diferentes, em diversas situações onde possa ele passar por todo tipo de situação que faça o espírito evoluir, que lhe traga o conhecimento, a habilidade, a ciência e etc, e etc. É por isso que ele reencarna em determinada época, em determinado povo, em determinada cultura, sob determinado regime político, sociológico, para que naquele momento ele experimente aquele conhecimento para o espírito, aquela evolução, aquele aprendizado, seja pelo sofrimento, seja pelo convite a orientar e a auxiliar os irmãos que convivem com ele na Terra, mas deve o espírito experimentar diversas situações, de preferência diferentes entre si. E é por isso
que o repertório de povos, culturas, países, cores, raças e etc., climas, é preciso que seja variado para que o espírito possa vivenciar tudo isso. Então, quando Kardec introduz esse conhecimento e nos demonstra que essa variedade é necessária para aclimatar-se aos diversos lugares do globo, onde faz muito frio, onde faz muito calor, onde venta muito e etc., onde há uma série de situações que exigem organismos mais fortalecidos, cores de pele mais resistentes, seja ao frio, seja ao calor e etc. É necessário que o espírito, digamos melhor, é necessário que o corpo seja mais apto a determinadas situações de climas, de temperaturas, de estruturas de solo, de estruturas de vários países e etc. É por isso que existe essa diferença. A diferença é para propiciar uma encarnação adequada àquele momento climático, aquele momento social, aquele momento de todo tipo de estrutura de formação, de climas, de temperaturas, de culturas e etc. É necessário, portanto, essa variedade. A questão, a partir daí, quando compreendemos por que o planeta inteiro não pertence a uma única raça ou a uma única cultura, começamos a entender que a diversidade de povos, culturas, caracteres, etc., a diversidade ela é necessária para enriquecer e embelezar a instrução que o espírito recebe. E o detalhe mais interessante, quando nos detemos a partir dessa ideia já consolidada, quando nos detemos sobre o ponto espiritual, percebemos que diversidades de culturas, de manifestações, mas principalmente diversidades de cores de cabelo, de pele, de olhos e etc., são características físicas. São características meramente materiais. E o espiritismo, a doutrina espírita, ela se mostra uma ferramenta tão maravilhosa para nos explicar que o espírito não tem cor, o espírito não tem raça, o espírito não tem uma nacionalidade. E é por isso que na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga as entidades venerandas. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Lança ele esta pérola maravilhosa. E os espíritos respondem com absoluta síntese, dizendo o seguinte: destruindo o materialismo, respondem os espíritos, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo faz que os homens compreendam onde se encontram. Não, a destruição, do materialismo é que faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que há de uni-los como irmãos. Se o espírito não tem cor, se o espírito não tem seita, não tem raça, não tem nacionalidade, não pertence a uma cultura, porque já reencarnou em diversas culturas, em diversas raças, em diversos povos, em diversos países, a pergunta que o Espiritismo nos lança é uma pergunta certeira. Você sabe dizer quantas vezes você reencarnou nesta cultura, nesta raça, neste país, neste povo, nesta cor de cabelo e etc.? Nós não temos esta informação. Ela é velada exatamente para nos estimular a humildade e a compreensão de que não há fronteiras físicas que justifiquem qualquer tipo de separativismo.
É evidente que a evolução do espírito vai aproximar um espírito mais material, mais preso às coisas da matéria, de seus afins. Espíritos mais intelectualizados vão se aproximar e se afinizar com aqueles que valorizem mais a cultura e a sensibilidade. Mas quem é mais puro ou menos puro é o espírito, e não o corpo. As características do corpo, como magreza ou gordura, altura ou estatura baixa, cor de pele ou cor de cabelo, ou idioma ou nacionalidade, características ou preferência sexual e etc. Características que dizem respeito, obviamente, ao corpo, nada tem com o espírito, porque o espírito ele reencarna sempre para as experiências que digam respeito a uma evolução para si, a necessidade evolutiva. Se ele fez mau uso de uma encarnação num determinado povo, é muito provável que na encarnação seguinte venha ele a reencarnar naquele outro povo que foi oprimido anteriormente, para que ele possa, na própria pele, experimentar exatamente a sensação que ele causou. É natural que a lei de causa e efeito imprima ensinamentos, corrigendas, pedagogia espiritual àqueles que necessitam. Mas vejamos, o Espiritismo, quando analisa essas questões, nos demonstra que não há nenhuma razão para haver qualquer tipo de distinção racial. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É aí que o ensinamento da doutrina espírita se faz mais belo. Porque, da mesma maneira que nós encarnamos sempre em situações diversas, que possam trabalhar melhor determinados defeitos de caráter que causaram no passado grandes danos aos semelhantes de outras raças ou de outras cores ou de outros povos, temos que experimentar essas impressões e estas encarnações. Então, da mesma maneira que existe essa mudança constante, isto nos inspira ao respeito e à humildade, porque nós não sabemos quantas vezes reencarnamos em quais e quais povos. É evidente que se eu agora estivesse falando a uma época anterior a Moisés, nós não teríamos ainda tempo na humanidade para que nós pudéssemos ter reencarnado em tantas ou tantas ou tantas raças, tantas e tantas vezes. Mas hoje, agora, é impossível precisar quantas vezes nós encarnamos em situações totalmente diferentes, em termos de povos, culturas, etc. E a grande função que o Espiritismo traz é exatamente incitar a cada um de nós que conhecemos a doutrina espírita a uma postura não somente de compreensão, mas de renovação. Renovação pela nossa conduta. Não somente respeitar ao irmão que pertence a uma raça, a uma cultura, a uma cor diferente da nossa, não somente respeitá-lo, mas exercer para com ele uma fraternidade ainda maior do que o normal, uma ternura e um companheirismo e um apoio, uma cooperação ainda maiores que os normais, porque cabe a nós, espíritas que conhecemos a doutrina espírita, perceber que o espiritismo é exatamente o polo totalmente contrário ao materialismo, conforme coloquei na questão 799. E o materialismo é aquele que, ao prender-se naturalmente ao que é material, ao corpo, à encarnação, à própria matéria, digamos assim, para usar uma palavra mais perfeita, prende-se o materialismo a tudo que lhe diz respeito. Naturalmente, os aspectos físicos, os aspectos raciais dizem respeito ao materialismo. O materialismo se centra nessas questões. E o Espiritismo veio combater o materialismo, não veio combater as religiões, veio combater o materialismo. Ou seja, é exatamente o ponto oposto
do preconceito racial. Aquele que é totalmente espírita, que compreende os postulados, é aquele que totalmente já abandonou qualquer tipo de resquício, qualquer tipo de sombra de ideias de preconceito racial, porque o verdadeiro espírita entende que o espírito evolui e encarna sempre com essa finalidade, em lugares, povos, culturas, cores, etc., sempre diversas. E naturalmente, quando o espírita compreende de fato essa verdade, percebe ele que a nossa missão com o semelhante, como agora há pouco falei, vai além do mero respeito. Além do respeito, ainda deve uma cooperação maior, uma fraternidade maior, porque é evidente que, quando nos desembaraçarmos desta encarnação e quando chegarmos a visualizar melhor um pouco mais de nossas encarnações anteriores, transatas, passadas, perceberemos a lei de causa e efeito. E aqueles espíritos que cometeram crimes no campo racial, no campo do preconceito, aqueles espíritos que vieram na encarnação seguinte, em situações difíceis, sofrendo esses preconceitos na pele, eles perceberão que este sofrimento foi a justa corrigenda necessária para eles. Mas eles lembrarão da colaboração, da ternura, eles lembrarão da fraternidade e do abraço amigo que nós, conhecedores da doutrina espírita, lhe demos naquele momento. E eles perceberão: foi justo o sofrimento que tive de passar pelos meus erros nesse campo, mas muitos irmãos me deram as mãos. Mesmo sendo justo o meu sofrimento, eu tive a cooperação, o apoio e a fraternidade de muitos. Então eu aprendi com esta fraternidade que esta fraternidade é o caminho. Espero não ter sido confuso na explicação, mas o resumo da ideia é que o verdadeiro conhecedor da doutrina espírita deve exercer muito mais que uma mera compreensão com os irmãos que pertencem à cultura, raça, cor, povos, países diferentes do seu. Deve ele superar este mero respeito para uma cooperação muito mais ampla, para uma fraternidade, para o verdadeiro exercício da união, do amor e da ligação entre os povos. Deve o espírita se voltar numa postura proativa nesse sentido. Por quê? Porque é com o exemplo da fraternidade que nós demonstraremos àqueles espíritos que neste momento estão reencarnados em expiação ou em dificuldade neste campo, demonstraremos a ele que a fraternidade é o melhor caminho. E demonstraremos a ele como eles devem agir também fraternalmente. O saldo após a encarnação será cada vez mais positivo. É por isso que o verdadeiro espírita jamais pensa como os leigos em espiritismo pensam. Os leigos acham que, porque vemos o sofrimento, devemos deixar que sofram porque estão, entre aspas, pagando o merecimento deles. Não devemos agir assim. Jamais o verdadeiro espírita que compreende a doutrina espírita de verdade, os seus postulados, ele percebe que nós não devemos nos resignar diante do sofrimento do outro, seja lá o tipo de sofrimento que for, resultado de preconceitos raciais, resultado de violência, resultado de opressão, resultado de deficiências psicológicas, físicas, financeiras, sociais, sexuais, etc. Todo sofrimento de qualquer tipo que o espírita, aquele que compreende a doutrina espírita, vivencia, ele não deve nunca resignar-se. Ele deve sempre procurar colaborar para minorar esse sofrimento. Alguns perguntarão por quê? Aquilo não é consequência? Não é causa e efeito? Por que nós deveremos interferir
na lei de causa e efeito, que o próximo está, entre aspas, pagando. O pensamento não é este. O pensamento é que a nossa postura é o exemplo que o sofredor necessita para que, mesmo que ele não tenha consciência agora, chegará o momento em que a sua encarnação terminará, chegará o momento em que ele perceberá a justiça de causa e efeito das dificuldades que ele passou, e ele perceberá dentro de seu coração e dentro de sua mente: eu mereci a corrigenda e a pedagogia da expiação, da dor e do sofrimento que eu passei na minha última encarnação. Foi necessário, foi justo, mas mesmo sendo justo, benditos os irmãos que me estenderam a mão, e mesmo o meu sofrimento sendo justo, estes irmãos me abraçaram e me conduziram para menos sofrimento, aliviaram as minhas dores. Eu tive sede e me deram de beber, eu tive fome e me alimentaram, eu tive frio e me deram agasalho para vestir. Mesmo sendo justo o meu sofrimento, os irmãos me auxiliaram. E eu percebo, após a minha encarnação, que mesmo o meu sofrimento sendo justo, benditos aqueles que me auxiliaram e me orientaram e me ajudaram. E este é o exemplo que eu adquiro para daqui em diante, porque é assim que eu agirei com o meu próximo, salvaguardando-o do sofrimento, das dores, das chagas, alimentando-o quando tem a fome, ajudando-o nas dificuldades e nos tropeços da vida. Este é o ponto mais belo da doutrina espírita. É o ponto mais belo de todos. É o mais belo. Porque faz o ser humano encarnado compreender exatamente que somos irmãos todos, porque apesar das diversidades de cor, de raça, de credo, de cultura, de povos e de etc., países e etc., apesar disso, todos estamos estagiando em corpos diversos, estamos o tempo todo em migração constante, de um ponto a outro, no globo, nas culturas, nos povos, estamos experimentando uma vez a cultura oriental, outra vez a cultura africanista, outra vez a cultura indígena, outra vez a cultura europeia, americana, norte-americana, sul-americana, etc. Estamos em todos os momentos. Agora podemos estar num ponto, mas anteriormente estivemos em outro ponto. O espírito ele vai migrando, porque ele precisa aprender tudo, ele precisa conhecer as culturas, ele precisa nutrir o seu coração, o seu conhecimento, a sua moralidade, com todas as pérolas de beleza, com todas as sutilezas, com todas as riquezas e os detalhes das diversas culturas, dos diversos povos, todo manancial de instrução que cada um desses povos tem em sua história de cultura. E é por isso que o exemplo nosso de fraternidade é o exemplo que constrói pela nossa ação ativa, e não somente a mera compreensão das diferenças, mas uma postura de maior fraternidade, maior ainda do que normal. Essa postura constrói para o futuro, constrói as futuras encarnações nossas e daqueles que convivem conosco. Portanto, aqueles que pertencem a culturas diferentes fazem jus e são merecedores de nós todos, de uma maior união, de uma maior fraternidade, porque esta é a ideia perfeita que a doutrina espírita nos traz. A fraternidade e a união não mais como um belo princípio filosófico, mas como um imperativo de consciência, como uma ideia absolutamente concreta,
Somos espíritos imortais. O pressuposto básico da doutrina espírita é que somos espíritos imortais. Aquele que estuda e que conhece esses preceitos já não se preocupa mais com a ciência que pretende dizer alguma coisa a respeito do espírito. A ciência não pega o espírito em laboratório. A ciência não detecta quando o espírito entra naquele corpo por ocasião da fecundação e posteriormente pelo nascimento. A ciência também não consegue detectar o momento em que o espírito se desprende e abandona o corpo por ocasião do desencarne. A ciência não consegue fazer a vida voltar, uma vez que ela se extingue, o corpo entra em estado de putrefação e o espírito se desprende. Não consegue a ciência trazer o espírito de novo. Então a ciência não tem, a ciência tradicional, autoridade para manifestar-se sobre esse assunto. Porque ela não domina, não é objeto de seu estudo a propósito. Deveria ser, mas não é. Então não tem ela autoridade. Somos espíritos imortais. Reencarnamos sempre. E a diversidade de culturas é necessária para o burilamento, para a lapidação da pedra bruta, que é o nosso espírito, e vai cada vez mais se moldando num brilhante, numa pedra de reluzente beleza. Esta é a ideia que a doutrina espírita nos traz. E a fraternidade é exatamente o imperativo para todos nós, que se mostra imbuído de coerência, de lógica, de sentido perfeito. E é por isso que, ao entendermos esse compêndio, ao percebermos que nossas encarnações estão todas interligadas, ao percebermos que vamos reencarnar em diversos lugares, povos, raças, culturas, países e etc., não necessariamente como expiação, não necessariamente como sofrimento. Há pessoas que reencarnam numa raça e nunca sofrem, outras em outra e sofrem, e etc. Porque cada um de nós traz o seu histórico espiritual. Cada um de nós traz a sua linha de vivências, onde vai acumulando débitos, onde vai procurando com consideração, com amor, com caridade, minorar esses débitos, e vai ficando sempre um saldo, E é o que nós tentamos cada vez mais melhorar nesta encarnação e nas que irão se prosseguindo. Um ponto interessante também a ser colocado, que se comenta muito na doutrina espírita, é o fato de que, se observarmos a humanidade com um olhar um pouco mais espírita, baseados no ensinamento que a doutrina espírita nos traz, vamos percebendo verdadeiros altos e baixos. Vamos percebendo a Inquisição. Vamos percebendo logo após, séculos após, evidentemente, vamos percebendo a Revolução Francesa, vamos percebendo a Revolução Industrial, vamos vendo a história, vamos ver a época de Tiradentes, vamos ver, por certo, a Guerra do Paraguai, vamos perceber a Segunda Guerra Mundial, vamos ver esta série, a escravidão, século XIX, no Brasil sobretudo, vamos percebendo esta série de altos e baixos e vamos nos dando conta de que estas situações, esses picos de situações de sofrimento da humanidade ocorrem em verdadeiras ondas. Ondas no sentido de que ocorrem periodicamente, vão se encadeando. O espírita estudioso, ele lança um olhar desconfiado sobre esta questão. Ele se questiona, não serão estas grandes revoluções, não serão essas grandes calamidades épicas, grandes sofrimentos da humanidade, sofrimentos que muitas vezes se dão por questões de cultura, de raça, como na época da escravidão, como na época da Segunda Guerra Mundial. O espírita, ele se questiona, não serão essas grandes revoluções encadeadas em lei de causa e efeito? Não serão, de uma maneira ambiciosa de se falar, até muito ousada,
Não serão aqueles espíritos que outrora padecem, não serão os mesmos que anteriormente fizeram padecer? Não será essa uma corrigenda, um alambique depurador para estes espíritos? Não serão os padres inquisidores, não serão aqueles que imprimiram grandes sofrimentos na Inquisição, não serão aqueles que posteriormente tenham vindo na época da escravidão? Não serão aqueles senhores de escravos, não serão aqueles rudes da época da escravidão, não serão aqueles que reencarnarão posteriormente na África sofrida, que nós vemos décadas após essa época da escravidão, vemos atualmente também? Evidentemente não é uma regra absoluta, evidentemente não é uma ideia que se coloque de maneira fechada. Fez isso, nasceu ali, fez aquilo, nasceu ali. Não é a doutrina espírita uma doutrina fechada, uma doutrina tendenciosa. É uma doutrina que nos mostra, através da reflexão, que provavelmente aqueles que mais se equivocaram num campo e que ocuparam posições de destaque, onde abusaram profundamente dos mecanismos que tinham a seu dispor para fazer o bem, mas optaram deliberadamente em fazer o mal, no campo cultural, racial e etc., muito provavelmente eles reencarnam em posição diametralmente oposta, porque a corrigenda às vezes, sobretudo para a época que nós já vivemos anteriormente, onde não éramos tão evoluídos como hoje, éramos realmente inferiores, a corrigenda para nós não bastava a conversa. Era necessário que a corrigenda fosse mais efetiva. Era necessário que sofrêssemos na pele, literalmente. E é por isso que muitos daqueles espíritos equivocados renasceram posteriormente em situações opostas, sofrendo muitas vezes na pele o que fizeram sofrer. Ah, mas é sempre assim? Não é sempre assim. Alguns missionários vieram dar o exemplo. Outros foram oriundos de outras regiões, de outros equívocos de outra natureza. Não existe uma regra fechada a ser traçada. Mas o que existe sim é a consciência de que a lei de causa e efeito é uma lei que, mesmo minorada e abrandada pelo amor que cobre a multidão de pecados, é uma lei que deve sempre se operar e deve sempre trazer para o espírito a evolução que ele necessita. E esse entendimento ele se torna muito interessante quando começamos a compreender a humanidade como um todo e vendo esses picos de desenvolvimento e esses picos de sofrimento. Há momentos em que a humanidade respira. Nós vemos no Brasil a época da ditadura militar, nós vemos a Guerra do Paraguai, nós vemos determinadas situações, a década de 30 muito sofrida, a época do sertão nordestino, época de Lampião. Vemos determinadas épocas que nos trazem grandes sofrimentos que ocorrem ciclicamente. É natural que interesse para a espiritualidade que essas ideias sejam até certo ponto veladas. Não interessa ainda para a espiritualidade e para o nosso desenvolvimento que nós tenhamos o pleno conhecimento de todos os que reencarnaram nestas épocas, o que fizeram, o que deixaram de fazer. É natural que aquele espírita que procura se instruir e procura ler encontrará um repertório muito grande de livros doutrinários, livros espíritas, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Divaldo Franco, Chico Xavier. Encontraremos histórias, muitas vezes romanceadas, de pessoas que vivenciaram essa troca de pele, por assim dizer, essa troca racial, experimentando naturalmente aquilo que fizeram experimentar. Conforme disse, não é justificativa para que ninguém cruze os braços diante do sofrimento do outro. É sim uma oportunidade para que possamos impedir o sofrimento do outro, para não somente demonstrar ao outro como ele deve agir, para não somente deixar gravado nele esta fraternidade prática e esta fraternidade ativa da nossa parte, mas, sobretudo,
realizar a caridade. O sofrimento do outro é sempre uma oportunidade nossa de realizar a caridade. É sempre uma oportunidade nossa de aliviarmos o sofrimento do próximo. Se nós conhecêssemos realmente ao fundo a doutrina espírita, e se nós realmente vivenciássemos a doutrina espírita, que ela nos mostra o ensinamento do Cristo e nos explica esse ensinamento com uma luz mais lúcida do que muitas outras doutrinas, nós realmente teríamos o senso de fraternidade como norte em nossa vida. E nós certamente não permitiríamos que o sofrimento do outro passasse pela nossa vista sem socorro. Certamente todos iríamos ao socorro, porque a doutrina espírita nos convida a este imperativo de consciência. Esta é a ideia principal. Destruir totalmente o preconceito racial, não apenas pela compreensão dos postulados, mas pela visão lúcida que a doutrina espírita nos dá sobre o fato do espírito não ter cor, o fato do espírito não ter nacionalidade e de reencarnar sempre. E esta ideia, se realmente a internalizamos, deixamos de ter qualquer dúvida a esse respeito e passamos a ter, sim, uma postura ativa de transformação e de caminhar sempre para eliminar as diferenças. Lembro sempre do exemplo pessoal meu, do meu poeta preferido, Cruz de Souza, negro sem mescla, introdutor e pai do simbolismo no Brasil, em 1893, ao lançar o livro Broquéis, oriundo naturalmente do simbolismo francês, de Charles Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. A questão é que, ao menos no meu entender pessoal, por isso pedi licença para manifestar a própria opinião da palavra pessoal, não houve jamais poeta mais forte, mais poderoso, mais genial do que o negro Cruz de Souza. E a questão é que viveu numa época, por certo, desencarnou em 1898, ou seja, 10 anos somente 10 anos após a abolição oficial da escravatura no Brasil. Quer dizer, não temos, a bem da verdade, ao longo da história da humanidade, nenhuma exclusividade cultural, racial ou qualquer que seja para as obras da criação humana, do engenho humano, para as obras da bondade, para as obras da criatividade humana. Não temos estes atributos centrados em lugar nenhum. Eles são disseminados. E aí que a doutrina espírita nos diz: você dessa maneira percebe o espírito genial reencarnando em diversas posições e realizando a sua genialidade hoje num lugar e amanhã noutro. Vemos essa realidade. E essa realidade se mostra como um imperativo para todos. O ponto final a deixar aqui é a explicação do porquê não abordei alguns comentários, inclusive na Revista Espírita, feitos por Kardec, taxados por alguns detratores da pecha de racista e etc. A grande questão é que Kardec jamais se arvorou imperfeito. Não era ele a palavra da doutrina espírita. A palavra da doutrina espírita era dos espíritos, ele era o codificador, ele recebeu e sistematizou a doutrina espírita, cuja explanação que agora realizei demonstra que a doutrina espírita é exatamente a doutrina de união dos povos. Ela não permite que nós apenas tenhamos respeito, mas que nós tenhamos uma postura de amor, de maior fraternidade, uma postura de maior união, e dessa maneira procurando com atitudes favorecer aos povos, às culturas e às raças que porventura não se encontrem mais favorecidas naquele momento, naquele país ou naquela cultura. E a questão a se colocar então, portanto, sobre Kardec, é que é necessário examinar com mais boa vontade a questão das afirmações de Kardec a esse respeito. Afirmações muito mal
interpretadas, diga-se a bem da verdade. Porque a doutrina espírita, sendo a doutrina que Kardec estudou e que nos trouxe, e sendo a doutrina espírita totalmente favorável e defensora da união dos povos, das culturas e das raças, é evidente que, como fruto de sua época, de seu meio, é evidente que a falibilidade humana de Kardec pode ter o levado em algum momento a expressar uma ideia não muito bem clara e não muito bem compreendida. Mas isto, como falei há algum tempo, isto não serve para taxá-lo desta ou daquela insinuação, ou de racismo, ou de racista, ou de preconceito e etc., preconceituoso. Não serve para esse tipo de colocação, porque a doutrina espírita era o seu norte. E a doutrina espírita é exatamente o mecanismo mais poderoso de união entre os povos, entre as culturas, entre as raças. O mecanismo mais poderoso de destruição do materialismo. Como se disse já inúmeras vezes, a doutrina espírita não pretende combater religião alguma, pretende sim favorecer a destruição do materialismo, porque é o materialismo que traz a todos para a visão circunscrita e fechada na carne e na matéria, eliminando a visão espiritual, que é a principal das visões. Quando o materialista vê somente a matéria, é natural que sua doutrina, sua ideia, o conduza a um preconceito racial, porque ele só vê a matéria. O materialista, portanto, é aquele que deve ser iluminado pelas experimentações, pela cultura espírita, pela visão da espiritualidade, para que ele possa entender que a matéria é instrumento para o desenvolvimento do espírito e não finalidade em si mesma. Portanto, a ideia que temos que ter é de não condenar expressões talvez mal entendidas de Kardec, pois ele era fruto, por certo, de seu tempo, de sua época. Mas o principal é que a doutrina espírita, que é o corpo filosófico, doutrinário, religioso e de fundo moral e filosófico e religioso, com o perdão da redundância, é exatamente o que precisamos ter como norte para orientarmos-nos em todas essas questões e procurarmos então ter com o outro uma postura ainda mais fraterna, ainda mais de união, de amor, de compreensão. Esta é a mensagem a ser deixada hoje a respeito deste tema. Agradeço muito a atenção de todos. Fiquem na paz de Deus. Deus os abençoe e os proteja a todos. Muito obrigado, amigos, pela atenção. Fique com Deus.